Agora, nesse segundo vídeo, a noção de tempo. De onde foi extraída a noção do tempo? Veja, em primeiro lugar, a gente sabe que as coisas acontecem, que existe uma relação entre o antes, o durante e o depois. Então, essa já é a ideia intuitiva do tempo. Mas como é que a gente marca o tempo, né? A ideia mais básica e primitiva de marcar o tempo foi com o Sol, né? Vocês estão vendo que a luz do Sol está entrando lá pela janela. Então, o que isso quer dizer? Que esse Sol vai variar o ângulo em relação à Terra, né? Aparentemente é o Sol que varia o ângulo, essa é uma outra discussão para um outro vídeo, mas vamos considerar o nosso sistema de referência. Então o Sol vai variar o ângulo em relação à Terra, e esse ângulo vai mudar a luminosidade. Então nós vamos passar de dia para noite, de manhã para tarde para noite, madrugada, manhã, tarde, noite e assim por diante. Então, colocando-se uma referência em um ponto, vamos desenhar aqui um Sol, uma superfície e uma referência vertical. Aqui, ó. Então, o Sol manda raios que formam uma sombra. Então, aqui nós temos um objeto e aqui uma sombra. Essa sombra gira em torno desse ponto aqui de origem. Como ela dá uma volta completa, nós vamos fazer com que, né, essa situação se repita dia após dia, observando essa sombra aí, à medida que a gente fixar esse ponto numa posição, né, uma haste com uma sombra, aí você vai ver essa mudança. Então veja só, essa mudança que acontece da posição da sombra é que foi subdividida, né, ao longo do período de um dia para se formar as 24 horas. Cada hora, dividindo esse círculo aqui, vamos fazer uma representação melhor. Um círculo que não está muito bem um círculo, mas foi feito à mão, mas vamos lá. Em 24 partes nós vamos ter uma hora, que corresponde a mais ou menos 15 graus. Uma hora. Tá aqui. Certo? Por que eu falei mais ou menos? Depois a gente pode explicar isso. Mais ou menos por quê? 15 graus em relação à circunferência, mas em relação ao tempo solar, ou ao tempo lunar, ou ao tempo espacial, galáctico, vamos dizer assim, a gente tem que ajustar o que é uma hora dentro desses 15 graus, que pode ser não seja exatamente uma hora. Bom, então, subdividindo uma hora em 60 novas partes, uma hora dividido por 60, nós vamos ter o primeiro minuto. Primeiro minuto. Pegando esse minuto e dividindo em 60 partes, né, nós vamos ter o segundo minuto. Por isso que vem a palavra segundo. Os segundos. Contagem de segundo minuto. E assim foi estabelecido a medição do tempo, usando o Sol, subdividindo em 24 horas e subdividindo a hora em 60 minutos e um minuto em 60 segundos. Em relação ao ano, ao mês, que o mês é medido pela Lua, a rotação da Lua em torno da Terra, certo? E o ano é medida a rotação da Terra em torno do Sol, usando o modelo copernicano, certo? Então, nós vamos ter o ano, 12 meses. Um mês marcado pela Lua e um ano marcado por 12 meses, aproximadamente. 12 meses lunares que tem correções aí a serem feitas, que é a questão de calendário, que pode ser um vídeo à parte. Então, essa é a noção de tempo. Então, o que Galileu observou é que um pêndulo oscilava
enquanto ele estava numa catedral, conta a história, não sei se é verdade, mas tem uma historinha para contar, que ele observou que o pêndulo do candelabro lá oscilava. Tinha um candelabro que oscilava. E ele, com as batidas do coração, mediu o período, quantas batidas dava para ir e para voltar. E assim ele constatou, né, ficando calmo, não alterando as batidas cardíacas, que o tempo era igual. Bom, essa história é verdade? Não sei. É o que conta uma historinha para ilustrar. Mas é uma história, ela conta um conteúdo, ou seja, ela explica que existe uma maneira de mostrar que o pêndulo tem um período constante. Depois a gente pode mostrar no outro vídeo, tanto através de experimento como de cálculo, que existe um período constante, né, para pequenas oscilações de um pêndulo. Com isso, veio depois a construção dos relógios de pêndulos que antigamente tinham nas casas, que a gente visitava, hoje em dia você vai encontrar nas casas de antiguidade, e o relógio de pulso, que hoje é digital e mecânico. Esses são engrenagens que giram de acordo a essa ideia de 15 graus, demarcando uma hora. As engrenagens têm que corresponder a essa contagem para um dia, para uma hora, para um minuto. São engrenagens subdivididas em tamanhos de 60, em razões de 60, né? Sobre 60, né? E no caso do relógio, ele marca 12 horas, né? O dia então foi dividido na metade, para não precisar subdividir tanto o mostrador do relógio. Então tem 12 horas do dia, 12 horas da noite. Então, essa é a ideia de tempo. Então você precisa de uma métrica, de uma unidade para poder comparar com outra situação. Espaço e tempo. A métrica aqui pode ser a hora, o minuto ou o segundo. Essa ideia de métrica é muito importante. Essa ideia de espaço e dimensão também é muito importante, que a gente vai voltar depois. Então agora, no próximo vídeo, né, nós vamos falar de medida de matéria. Então, eu estou vendo que eu estou um pouco assim, apressado em falar, mas eu quero voltar depois a discutir espaço, tempo, matéria, separado. Então eu tenho que dar primeiro uma ideia geral, né? Quando você chega numa cidade, você nunca conhece tudo de uma vez. Então você dá um passeio, vai numa avenida principal, vê lá, vai dar rodeio à vizinhança, conhece aí. Depois você vai nos bairros, depois você vai nos botecos, vai na igreja, vai onde você quiser. Mas então, é por detalhes. Não dá para colocar tudo que existe de espaço num único vídeo, tudo que existe de tempo num único vídeo, tudo que existe de matéria, de conhecimento de matéria, né, num único vídeo. Então nós vamos aprofundando com o passar do tempo.